Bolsonaristas fiscais de genitália. Aí morre uma vereadora que era homossexual, aí sai todo esse oba-oba. É a minha opinião. Ataques ao STF até de padre. Onde é que estão as Forças Armadas? Alexandre de Moraes fica em seu país e não vem para a Itália inventar fake news. Cansa. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Na coluna passada, eu sei, vocês gostaram das mensagens de hate, porque eu que recebo, não é vocês ficam só vendo, né? Tem mais mensagem aqui no pod, ó, efeito especial? Ah, garoto, tem efeito especial aqui na coluna do Garrone. É claro que hoje tem envio no Zap, vocês sabem, e eu vou mostrar, por exemplo, como é que os desdobramentos do caso Marielle estão sendo abordados nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Como é que será? Tem esse assunto também. E sabe aquele assunto de Roma, do aeroporto de Roma, Alexandre de Moraes, agressão, tem uma nova versão. Vocês não sabem? Tem uma nova versão. Tudo que você ouviu até agora é mentira, tá? Tem gente que diz, eu pulo direto para o Envio no Zap. Ó, pode pular, mas eu me recuso a fazer desse vídeo um mero react do bolsonarismo. Aqui não é só um vídeo de react. É um trabalho que eu entendo como jornalismo, por mais que pareça, assim, né, um pouco debochado, deveras debochado. Tem também, vou deixar o link aqui embaixo, a minha participação no programa da TV Cultura, o Legião Estrangeira, que reúne correspondentes estrangeiros. Lá tem um Garrone que você não vai ver aqui. É um Garrone um pouco mais sério, né, um Garrone do CNPJ. Aqui é a minha casa, vocês sabem como funciona, minha casa, meu cachorro, minha baguncinha. Quando eu vou pra TV, principalmente a TV Cultura, Garrone sério, Garrone de gravata, Garrone falando coisas sérias, mas eu gosto bastante, porque eu tenho uma formação como editor de internacional e os assuntos internacionais são os assuntos sobre os quais eu mais leio, gosto de debater esses assuntos, então esse é o espaço que eu sou convidado lá para falar e é o que eu gosto de fazer. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem esse outro Garrone falando não de assuntos aqui do Brasil, mas de assuntos internacionais, vários temas interessantes, tá bom? Então, o que falta? Claro, se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone. O que eu queria trazer para vocês hoje? Uma ideia que seria simples, né? Seria simples, talvez num passado idílico que nunca houve, mas eu acho que houve. A diferença entre opinião e fato. Todo mundo tem direito à opinião. Lindo, olha que linda democracia, assim que funciona. Só que o que a gente vê é muita opinião em cima de achismo, de senso comum e de preconceito. E a gente acostumou nos últimos tempos a ouvir os maiores absurdos acompanhados da frase. É a minha opinião. Para muitas pessoas, a Constituição prevê um golpe contra ela mesma. Para muitas pessoas, um remédio para protozoário pode curar uma doença viral. Para muitas pessoas, máscara não funciona. Para muitas pessoas, mais arma gera mais segurança, sempre com um bordão. É a minha opinião. Onde elas se baseiam? Qual é a fonte? Fonte, talvez, Arial. Eu gosto dessa aqui, que é o Walton. Tem outra também que é legal, que é grafite. Meus representinhos e minhas representinhas. Para ter opinião, tem que ter um embasamento do que a gente costumava chamar de realidade. Bem, tem um tema delicado, eu vou abordar aqui. Desculpa por ser esse tema delicado, mas foi um tema que eu pensei que ilustra bem essa ideia de como é arriscado, perigoso você ter opiniões, e opiniões muito radicais, muito fortes, muito enraizadas, com base no achismo, no senso comum, no preconceito e na mentira. Eu vou falar aqui de estupro. É um tema pesado, é um dos piores crimes, pode até gerar algum tipo de gatilho em algumas pessoas. Mas esse tema do estupro, eu vou dar 2 exemplos históricos aqui de como esses achismos, essas mentiras, e nesses 2 casos que eu vou citar, racismo, podem estar na base de ações rigorosas, supostamente contra o estupro. 2 casos. Um caso sobre o qual eu já falei várias vezes aqui, que foi o genocídio praticado pelos alemães no início do século XX,
décadas antes do Holocausto nazista da Segunda Guerra, que foi na atual Namíbia, então colônia do sudoeste africano alemão. Esse era o nome da colônia. Eu sempre falo de genocídio aqui porque é um tema sobre o qual eu leio e um tema que me move por vários motivos. Mas tem vários processos até você culminar num genocídio, mas um dos processos que necessariamente tem que haver é você significar o alvo do genocídio. Você tem que tornar aquele alvo do genocídio algo perigoso, menos humano. E no caso do genocídio da Namíbia, havia essas lendas do homem negro, perigoso, que poderia atacar as mulheres. Nesse caso, as mulheres brancas alemãs. Execução sumária, tortura, escravização, no fim das contas, genocídio, estaria legitimado. A mesma ideia do homem negro ameaçador também aparece no sul dos Estados Unidos, quando você tinha aquelas leis Jim Crow, as leis de discriminação racial, que a gente tem aquelas imagens que são muito conhecidas nos Estados Unidos, principalmente ali na primeira metade, mas foi até a década de 60 teve isso, de espaço para ônibus separado, bebedouros separados, refeitórios separados, e tinha também essa mística, até na literatura, cria-se essa imagem do homem negro animalesco ameaçador, contra o qual você pode fazer qualquer coisa. E sempre supostamente com um objetivo virtuoso, que é proteger mulheres e crianças. O que hoje a gente chamaria de desinformação, de fake news, mas chamar de desinformação e fake news é um anacronismo porque não existiam esses termos naquela época. Quando a gente fala de estupro hoje, no Brasil especificamente, mas não só no Brasil, a gente vê essa pauta sendo usada para, defender o armamento, né? O próprio presidente Bolsonaro, na campanha, defendeu que as mulheres deveriam se armar para evitar estupros, com aquele mito, né, de que um desconhecido, o perigo, o beco escuro, um ataque surpresa. Então, diante deste possível ataque surpresa, as mulheres deveriam se armar para se proteger. Isso seria para defender as mulheres. Sendo que a gente sabe que na extrema-direita tem uma misoginia que é ali presente, enraizada. A gente viu, por exemplo, o exemplo que vem à cabeça, na própria campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro condenou o turismo sexual gay, mas defendeu o turismo sexual, ponto. Então venham para fazer sexo com as nossas mulheres, né? O presidente Bolsonaro acumula várias declarações misóginas. Ele foi condenado por ter falado aquele do deu furo, né? Foi condenado. Teve outra que, quando ele formou o ministério dele, tinha 22 ministros, 2 dos quais eram mulheres. Ele falava que tinha ali um equilíbrio, estava equilibrado, 20-2, era um equilíbrio. Ele já defendeu que mulher deve ganhar menos porque engravida. Ele divide as mulheres em 2 tipos, aquelas que merecem ser estupradas e aquelas que não merecem ser estupradas, e tem a clássica frase dele da fraquejada. A filha dele seria uma fraquejada. E na prática, tem a notícia de que, foi em 2022, o governo Bolsonaro cortou 90% da verba destinada ao combate à violência contra a mulher, ali no Ministério da Família, Mulher, Direitos Humanos, etc. Então, o tema do estupro como solução vem a arma, e 2, o tema do estupro também entra para atacar a comunidade LGBTQIA+. E aí o grande problema para evitar estupros no Brasil, porque eles estão preocupados com a violência sexual, é o banheiro unissex. Nesses 2 casos, né, que a extrema-direita usa, pega o imaginário do estupro para defender a pauta armamentista e para atacar a comunidade LGBT, você tem uma presunção comum, que é a presunção de que o estupro ocorre no espaço público e também que ele é cometido por desconhecidos. E como vocês viram no título do vídeo, eu usei o termo fiscais de genitália. Tem um termo mais chulo que é fiscal de mas eu não vou falar fiscal de vou falar fiscal de genitália, que está por trás da ideia de culpar a mulher. Se a mulher foi estuprada, o que será que ela fez? Será que ela estava com a roupa curta? Mas também, né, nessa hora da noite, também, né, elas, né, sempre tem essa ideia querendo dar alguma dose de culpa, alguma culpa possível
para alguém que é só vítima. Vou abrir um parênteses aqui que não tem nada a ver. Como eu sou do Rio, e essa palavra genitália foi apresentada para mim, quando criança ainda, no contexto do carnaval. Porque no regulamento do desfile de escola de samba do Rio, tinha, provavelmente ainda tem, o termo genitália desnuda. Não poderia haver genitália desnuda ao longo do desfile. Então, caberia ali aos organizadores, aos julgadores, dizerem o que era a genitália desnuda, o que é uma genitália desnuda. Então, você chegou ao cúmulo e agora com esses micro tapa-sexos, você tem entrevistas com passistas falando, qual o tamanho do seu tapa-sexo? Ela fala, tem 2 centímetros. Então, 2 centímetros, pela regra da LIESA, que é a Liga das Escolas de Samba, não é genitália desnuda. E tem um caso que eu acho emblemático, maravilhoso, do Jorge Lafon, o ator, que interpretava a Vera Verão, que era um ator fenomenal, atacando essa regra, questionando essa regra. Ele usou no desfile só purpurina na genitália dele, né? Eu tô falando de genitália porque era a palavra que eles usam e foi nesse contexto que foi apresentado. E aí o questionamento, ele está nu ou não está nu? Porque ele cobriu com purpurina. E ele usou muita purpurina. Ele cobriu com purpurina. Será que ele... Aí fica uma discussão sobre genitália. Esse é o Brasil, né? Que os estrangeiros não entendem. Pessoas supostamente tão confortáveis com o corpo, mas ao mesmo tempo sendo fiscais de genitália. Fiz esse parênteses só para explicar por que eu uso essa palavra genitália, que foi a primeira palavra pública, formal, que eu conhecia para retratar órgãos sexuais. Genitália. Fecha parênteses. Então, todas essas soluções apresentadas pela extrema-direita para combater o estupro passam por ideias que são imaginadas, baseadas em senso comum, em mitos. Por que eu falei de estupro? Porque foi o exemplo que me veio à cabeça para tratar desse fenômeno de opiniões baseadas em noções falsas da realidade. Qual é a solução para o estupro, para diminuir os estupros? Obviamente eu não sei, eu não tenho a solução, não sou dessa área, e é uma coisa um pouco complexa, ou muito complexa, multifacetada, não é num vídeo e não sou eu que vou dar uma solução. Mas o que eu sei são as informações que estão agora públicas, né? Estão sempre públicas, mas saiu agora recentemente o Anuário da Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados de 2022. Para a gente ter qualquer opinião sobre como abordar esse problema, que, como eu disse, é um dos piores crimes que existem, você tem que se basear no que acontece. Não pode ficar idealizando aquela ideia da ameaça do beco escuro, do estranho, que esse é o senso comum. E segundo os dados do Anuário de Segurança Pública, 2022 foi o ano com mais estupros na história, quase 75 mil. Um aumento de mais de 8% em relação ao ano anterior, 2021. De 0 a 13 anos, quando as vítimas têm de 0 a 13 anos, 86% dos criminosos, dos agressores, dos estupradores, são conhecidos. De 0 a 13 anos, 86% são pessoas conhecidas. 64% dos agressores, dos criminosos, são parentes, ou seja, mais ou menos 2/3. Para cima de 14, porque de 0 a 13 é porque a idade de consenso no Brasil é acima de 14, né? Qualquer coisa abaixo disso já é considerado estupro. Qualquer ato libidinoso sexual é considerado estupro. Acima de 14 anos, ou seja, adolescentes e adultos, 77% dos casos envolvem pessoas conhecidas. O agressor é uma pessoa conhecida. Outra informação que é importantíssima desse levantamento: 68%, ou seja, mais de 2/3 dos casos, acontecem na casa da vítima, na casa da pessoa. E 9,4% acontecem em vias públicas, menos de 10%. E vias públicas, tudo, né? Quanto acontece em banheiro, não temos esse número, temos essa informação de lugares públicos, 10%. Qual a solução para o problema? Armar o cidadão de bem. Diante dessas informações que a gente viu, como é que arma pode vir a evitar estupro? Fora banheiro unissex. Não faz sentido. Prende, mata, arrebenta, em nome de Deus. Um policial em cada esquina não resolveria o problema, porque, como a gente viu, 68% dos casos acontecem dentro de casa.
E aí tem um choque com a extrema-direita, porque a extrema-direita defende a família como algo inviolável. A escola não pode se meter, o Estado não pode se meter. Como é que faz então se na grande maioria das vezes o estupro é cometido por alguém conhecido e até dentro de casa? Como é que lida com esse assunto? É só aceitar Jesus. No Brasil que a gente vive, algumas pessoas acham que uma mera conversão, uma mera aceitação de uma religião vai resolver um problema e que isso é uma falta de caráter, falta de Jesus. A coisa é mais complexa do que isso. Eu sempre lembro aquele caso de um pastor no Rio de Janeiro, pego no telefone, trocando, assim, palavras, digamos, picantes. Alô? Oi. Saudade do teu rabo. Então, o assunto é complexo, acontece dentro das famílias, ou pelo menos na família estendida, e parece que não há muita coragem de tratar esse assunto. Para a extrema-direita, tudo isso que eu levantei aqui de informação não é importante porque eles não acreditam nisso. Não acreditam no que eles querem acreditar. Não à toa houve boicote ao censo. A gente viu que não teve censo durante o governo Bolsonaro, porque não é importante, né? O Bolsonaro disse que ganhou a eleição no primeiro turno, lá em 18, e também vale para 2022, porque em todo lugar que ele ia, ele era muito bem recebido. Logo, ele ganharia as eleições, as urnas são fraudadas. Isso valia na cabeça dele porque é o que ele vê, né? Se ele vai para algum lugar e as pessoas o recebem bem, quer dizer que o Brasil o apoia. O bolsonarismo também diz que não há racismo no Brasil. Até nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não há racismo porque não há separação, não houve separação. Até houve, né? Mas não tinha, assim, um refeitório para brancos. Até houve, né? Não tem como argumentar que não houve. Enfim, então, isso tudo que eu falo aqui não é à toa, não é por acaso. É sempre para a gente compreender melhor quando a gente embarcar no VNuZap. Diante de alguma informação, se ela soa verossímil, ou seja, se parece verdade, já é o suficiente. Já é o suficiente para a pessoa acreditar. E aí eu vou dar outro exemplo para ratificar essa ideia de que o verossímil já basta. Nesse caso do estupro, por exemplo, se a gente vir nesses programas que fazem um desserviço desse jornalismo penal midiático, esses programas policialescos, o caso de um homem que pegou uma mulher e arrastou para um beco. Claro, uma coisa horrível. Mas isso representa a totalidade. Quanto isso representa a totalidade de casos de estupro? Pelo que a gente vê nos dados do anuário, pouco. Haverá uma discussão num programa policialesco como lidar sendo que o problema está dentro das casas, está entre os parentes ou pessoas próximas. Esse tipo de assunto é muito mais complexo, muito mais delicado. É muito mais fácil, como é a tradição nesses programas policiais, você prender, arrebentar e sempre as vítimas são as mesmas, né? Basicamente preto e pobre. Outro exemplo em que a verossimilhança é mais importante do que qualquer lastro na realidade foi um evento recente, se não me engano, semana passada, de um grupo de senadores da extrema-direita que foi a Nova York entregar um documento em que eles denunciam as supostas violações de direitos humanos contra aqueles bolsonaristas que foram presos no dia 8 e 9 de janeiro. Aí já sou estranho bolsonarista defendendo direitos humanos. E a defesa dos direitos humanos contra um grupo bem específico, não contra presos, mas contra os presos no dia 8 e 9 de janeiro. Bem, eles supostamente, anunciaram que iriam denunciar essa situação para o Comitê da ONU, que, curiosamente, essa que é a história bizarra, aquele mesmo Comitê da ONU que viu que o presidente Lula, preso pela Lava Jato, não teve as suas prerrogativas respeitadas. E que quando esse Comitê da ONU fez essa conclusão, no caso do processo do ex-presidente Lula, a extrema-direita, claro, atacou a ONU porque a ONU é globalista e tudo mais. Mas nesse caso, serviu, de novo, é casuístico, né? É só parecer que você está preocupado com os direitos humanos, parecer que você está recorrendo ao comitê. E por que eu digo parecer que está recorrendo ao comitê? Porque esse grupo de senadores não foi a Genebra, onde fica o comitê. Eles foram a Nova York, onde é a sede principal da ONU. A ONU tem sede em Genebra, Viena, Nairobi,
e também em Nova York. E foram entregar para o embaixador do Brasil na ONU. Tem a missão do Brasil lá em Nova York, mas também tem a missão do Brasil em Genebra. E por que eles foram entregar ao embaixador e não direto ao comitê? Tem toda uma teatralidade política. Tem a cena. Eles foram a Nova York, entregaram um papel, tiraram foto com o embaixador. Para que você precisa de um intermediário para entregar para o comitê? Ou por que não entregar a quem representa o Brasil lá em Genebra e não em Nova York? Porque Nova York as pessoas associam à ONU e está suficiente. Mas o que importa é a cena, não importa se é verdade, importa que é verossímil. Senadores denunciaram violações de direitos humanos contra patriotas na ONU. Eles são senadores, denunciaram? Não, porque não houve denúncia. Eles entregaram um documento para o embaixador brasileiro na ONU e pediram para ele encaminhar esse documento. Então, a notícia que chegou aqui foi que eles denunciaram o Brasil na ONU, mas não houve isso. Mas se você vive num mundo em que o comunismo é uma ameaça, tem aí uma questão que o conceito de verossimilhança é bastante elástico. Se você acredita que o comunismo está invadindo o Brasil, não é de estranhar, por exemplo, você lembra aquela história dos bolsonaristas fazendo sinal com o celular, todo mundo disse que era para se comunicar com o ET? É estranho, sim, mas quando a gente olha de fora para os bolsonaristas, soa muito verossímil. E quem está dentro desse mundo em que o comunismo é uma ameaça e todo mundo é comunista a não ser quem é bolsonarista, muita coisa soa verossímil. Então é isso, esses conceitos que eu queria apresentar antes de entrar no VinoZap. O que é? Basta ser verossímil, só precisa ser verossímil, não precisa ser verdade. Precisa parecer verdade. E parecer verdade para quem? Para quem está ouvindo. Se eu achar que parece verdade, está valendo. E aí vocês vão ver que eles têm um conceito bastante elástico de verossimilhança. E também a ideia de você só poder ter uma opinião a partir de algo que seja concreto e real. Você não pode ter uma opinião sobre algo que é fantasioso. Então, vou tentar mudar o mood aqui, tá? Então vou dar um corte. Pronto, mudou o clima? Vamos animar? Porque aí no VinoZap, por mais que seja assim, o chorume da extrema-direita, seja assim, o néctar podre do bolsonarismo, a gente vê graça. Vocês não veem graça? Sim, vocês veem graça. Então o que a gente tem hoje? Vou dar uma antecipada aqui. A gente tem um padre, mas não é o padre Kelvin, candidato padre, o padre de festa junina. Mas ele igualmente se comporta como o padre Kelvin, o padre candidato padre, o padre de festa junina, que é comentarista político. Ele fala de Bíblia? Não fala de Bíblia, fala assim das mensagens de Jesus, não fala, por exemplo, oração do Pai Nosso. Não, ele fala de quê? De golpe de Estado, é o que os padres fazem na extrema-direita. Tem mais o quê? O caso do assassinato da Marielle, que não é um problema. Você não sabia? Não, porque assim, é trivial. O assassinato de uma vereadora, você não sabia? Então, para os bolsonaristas é algo trivial. E tem também um exemplo que vem da América Latina de como lidar com crise política. Você sabe? Você não sabe qual é o exemplo da América Latina. A gente já viu que teve um exemplo de El Salvador. El Salvador, se você não viu, volta uns vídeos aí, que é o exemplo que vem de El Salvador, do estilo prende, mata, arrebenta. Agora tem outro exemplo. Eu sou daqueles que fica sempre pensando na incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos, né? Um beijo, Caetano. Mas tem um lugar onde as pessoas amam, idolatram, adoram e talvez adorariam ser sodomizadas pelos ridículos tiranos. Que lugar é esse? Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o quadro VinoZap. Tá na sua tela, tá na minha tela, tá aqui no meu celular, o que eu coleto nos grupos bolsonaristas no WhatsApp e reproduzo na tela aqui do lado. Eu colho o que eu vejo nos grupos bolsonaristas, jogo para esse grupo. Tem lá, Coluna Garrone, só tem eu. É só um jeito de eu mostrar, revelar aqui para vocês o que rola por lá. Bem, aquele caso não acabou ainda. Até agora, no momento que eu estou gravando, não há imagens do que houve no aeroporto de Roma. Aquela confusão, o ministro Alexandre de Moraes denuncia 3 pessoas. O filho dele teria sido agredido por um senhor. E teve o depoimento do presidente do TSE, mas do ministro Alexandre de Moraes, que disse que os agressores acusaram ele de fraudar as urnas e de roubar as
eleições. Foi o que o ministro Alexandre de Moraes disse. Eu mostrei aqui no vídeo passado um senhor que mostrou uma versão toda diferente, e tem toda uma história complexa que eu não vou repetir, veja o vídeo passado, tá? Mas agora tem outra versão, que é totalmente diferente de tudo que você já viu. E agora, ó, pensa na história da verossimilhança. Menina, tem um site na Itália que traz o que é real. E sempre, vocês vão ver aqui, várias vezes, os vídeos bolsonaristas, eles têm essa coisa do urgente. Eu não sei como é que eles não cansam, gente. Porque, urgente, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Urgente, bomba, ai, meu Deus. Tem sempre isso. E o mundo não acaba, né? Anunciaram que o mundo ia se acabar e o mundo não se acabou. É basicamente isso. Eles ficam falando ali, vai acabar, vai acabar. Se eles fizessem igual a música, né? Beijei na boca que não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dancei no samba atrás de maior, seria ótimo, né? Aproveita a vida até o mundo acabar. Mas não, né? Porque eles são cidadãos de bem, né? Sexo é uma coisa super reprovável. Vai beijar na boca de quem não devia? Não vai, né? Então, tem esse site aí na Itália que tá contando a história, tá bom? Presta atenção. E se você não sabe, venha descobrir a real história sobre o que aconteceu no aeroporto Fiumicino, em Roma, entre Alexandre de Moraes e os bolsominions. Vamos ver. Olha só a bomba que acabou de ser divulgada no site da Itália. Meu querido, eu acessei o site. O site é o .it ponto de interrogação CAT com CAT igual 4. Então, dá uma paradinha aqui. Essa informação que é a verdade, ela está num site que, na verdade, é o nome de uma pessoa. Tipo um Giuseppe qualquer coisa, é o nome do cara. E ela dá o .it interrogação ao contar CAT4, tá? Então, este é o site que tem as informações, ninguém tá sabendo. Só nesse site aqui, .it igual 4, arroba e tal, é esse site que tem todas as informações. Você pensa que a informação ia sair no Corriere de alguma coisa, a Gazeta de alguma coisa? Não. Vai sair no /CAT igual, é esse site que tem todas as informações. Vamos ouvir. Pela primeira vez, em primeira mão, você vai saber o que aconteceu no aeroporto, hein? Você vai acessar a notícia, ela tá em italiano, aí você clica o botão direito e coloca traduzir. Não envolva a Itália em suas fake news. A notícia amplamente divulgada pela imprensa brasileira de um ataque sofrido pelo ministro de Moraes é parte de uma pérfida estratégia de vitimização do ministro, de modo a criar uma aura de solidariedade para com uma das figuras-chave do novo rumo político daquele país, ou seja, do Brasil. Mas essas afirmações não são colaboradas por nenhuma imagem que a sustente. Vou parar. Corroborar. Ela não sabe o que é corroborar. Corroborar, né? Confirmar, validar o que já foi dito. O importante aqui, a gente ressaltar, é que isso aqui, ela diz, é um site de notícias. Um site de notícias. E aqui não tem uma notícia. Tem só opinião. Opinião, que é uma perseguição, é fake news, notícia. O conceito de notícia é qualquer coisa escrita para essa pessoa. Tá bom? Vamos seguir. A suposta agressão ocorreu em um local ampliamente equipado com câmeras de segurança, mas estranhamente, não existem. As fotos dos agressores foram divulgadas pela imprensa brasileira, nas quais os supostos que estão usando o gorro de lã e o casaco de inverno, o que é um absurdo, já que está em torno de 40 graus em Roma. Olha, chupa que é de uva. Alexandre de Moraes fica em seu país e não vem para a Itália inventar fake news. E esse homem velhinho, que diz que ele foi agredido pelo Alexandre de Moraes e diz que ele bateu no filho do Alexandre de Moraes, ele é petista. Gente, o que eles estão querendo dizer é que isso nunca aconteceu, que é mentira. Não aconteceu. Né? Isso nunca aconteceu. Não aconteceu agressão, não houve episódio nenhum. Tá. Vamos por partes. Vou voltar um pouquinho. Ela fala que a imagem que está circulando aí, que são os 3 brasileiros, não é daquele dia. Por quê? Porque na Itália é verão, tá 40 graus, e o senhor está de casaco e gorro. Então não é. Aeroporto tem sempre, é uma estação do ano à parte, né? Independente de qualquer época do ano que eu vou pegar um avião, eu pego o casaco. Mas eu não vou nem entrar nisso. Porque eu acho que ela deveria ter sido a advogada deles, ou pelo menos deveria ter sido uma consultora da estratégia de defesa. Porque esses bolsonaristas que participaram desse episódio em que o ministro Alexandre de Moraes afirma que o filho dele foi agredido, eles prestaram depoimento à Polícia Federal.
No depoimento à Polícia Federal, a defesa deles disse que não era algo politicamente motivado, e sim um desentendimento por causa da entrada de uma fila de uma área VIP, White People's Problems. E o cara disse que ele afastou o ministro Alexandre de Moraes, o filho do Alexandre de Moraes, e aí bateu no óculos e tal. Ele podia ter usado essa estratégia dela, que é falar assim, não era eu. Não era mais fácil, né? Ela tá dizendo que aquele cara que tava lá com casaco não era ele, porque era verão, não podia estar de casaco, não era ele. O próprio cara, no depoimento, podia ter falado sempre assim, gente, não era eu, gente, porque tava verão, eu não uso casaco no verão, tá? Então não aconteceu o episódio. E no fim ela diz, ele era petista. Não aconteceu, e você tem que decidir. Não aconteceu, ok, aquela imagem, não aconteceu nada disso, não aconteceu, não houve, foi um dia qualquer no aeroporto da Itália. Ou ele era petista. Então ela tá pronta ali para as duas situações. Se tiver acontecido, ela diz, mas era petista. Sendo que teve essa história, né, que ele foi candidato a prefeito lá em 2000, não sei quanto, e ele era petista. Naquela época, até o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, era petista, tá? E tem aquele discurso do Bolsonaro que ficou histórico, que em 2002 ele disse que entre Fernando Henrique e Lula, ele votou no Lula. Então, naquele momento ali, todo mundo era petista. O presidente Lula saiu do segundo governo com 90% de aprovação. Então, 90% dos brasileiros eram petistas, né? Então, e as coisas mudaram muito a partir dali. Então, você entendeu, né? Então, ele deixou a defesa... Moscou, devia ter falado, gente, não era eu. Em vez de falar, não, eu tava ali, não era... Era só falar assim, não era eu, porque tava calor em Roma, eu tava não dava, não podia estar de casaco, não era eu. Né? Então, não usaram a estratégia dela. Mas se tivesse sido eu sou petista, eu não ia atacar o ministro. Então, essas duas estratégias, tá? Eu chamaria, assim, de uma defesa quântica. Uma defesa quântica. Não é ao mesmo tempo, pode ser, talvez, é quântico, né? Vamos lá. Então, tem aqui o caso do ministro Alexandre de Moraes, e aqui tem um outro que é protagonizado por um padre. E o alvo dessa vez é o ministro o ministro Barroso. O ministro Barroso que fez aquela fala, né? Acabamos com o bolsonarismo. É uma fala inadequada? Deveras. Falei disso no vídeo passado. Mas aí você pensa, um padre, né? O ministro, tudo bem, ministro, não cabe, né? No evento da Uni, não cabe, né, ministro? Mas agora, o que cabe a um padre falar? Um salminho, uma parábola, lições de Jesus? Não. O que cabe a um padre falar? Vamos ouvir. Muitos acham ruim quando o padre fala a respeito de política, mas eu falo a respeito de política para continuar podendo falar de Jesus. Sou Dom Abade do Mosteiro e quero falar a Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso. Ministro, o senhor calado é um anjo, ministro. O senhor trabalhou contra o voto impresso. O senhor lutou contra o bolsonarismo, não é, ministro? Quem é que vai parar o ministro? E quando eu falo de parar, ministro, fica tranquilo que eu não sou petista. Eu não estou falando de matar o senhor, não. Então o senhor permaneça calado com relação à política. Quem é que vai parar os desmandos do Supremo Tribunal Federal? Da atual corte, da atual composição, porque eu não sou contra o Supremo, eu não sou contra a democracia, eu sou contra o vilipêndio que está sendo feito contra a democracia, e o povo precisa reagir. Cadê as instituições? Cadê as conferências que gostam de fazer notinhas? Quem é que vai para onde é que estão as Forças Armadas? O que mais que falta para o ministro ser despedido sumariamente, sem direito de colocar outro no lugar? Minha gente, me siga aqui no interessante, ele fala assim no início, o padre vai falar de política para poder falar de Jesus, porque teoricamente, você está vendo aí, não está podendo falar de Jesus. Só que nesse vídeo ele não citou Jesus nenhuma única vez. Jesus não entrou, foi só ali. Eu quero poder falar de Jesus, mas nesse momento eu não vou falar. A gente sabe, isso aí é bíblico, né, gente? Jesus é a favor do voto impresso, a gente sabe disso. Quem vai parar o ministro? Não sou petista, não estou falando em matar, né? A gente sabe de onde vem a necropolítica. E ele diz que ele não é contra a Suprema Corte, ele é contra essa Suprema Corte, né? É um sommelier, do STF, não gosto desse jeito, Ele cobra respeito às instituições e pergunta, cadê as conferências, né? E aí ele, sendo um padre, eu intuo que ele esteja falando da CNBB, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil.
super respeita as instituições, respeita a hierarquia e tá lá cobrando os bispos do Brasil. E ele fala assim, que ele saia sumariamente, porque ele respeita a democracia, respeita as instituições e quer que o ministro saia sumariamente. E na interpretação democrática dele, o ministro sai e não entra ninguém no lugar. Fica vago, então fica só 10. Segundo o padre aqui, que eu tirei o nome dele, obviamente, não quero fazer propaganda. Segundo o padre, a partir de agora, o padre que respeita as instituições e respeita a democracia, a Suprema Corte tem que tirar um ministro, que, olha, é possível, tá? O Senado pode, é possível, dentro da regra e tal, mas não é sumariamente, né, queridão? Então, mas segundo ele, o padre democrata, tira o ministro, a partir de agora, a Suprema Corte fica com 10. Tá? Tá bom? Fica com 10. Por quê? Porque ele quer, né? Simplesmente porque ele quer. Mas a gente sabe por que ele quer que saia sumariamente, porque, enfim, ele é golpista, e por que ele não quer que seja substituído? Por quê? Quem indicaria um possível substituto de Barroso se fosse ali um processo de impeachment no Senado? O atual presidente que vem a ser Lula. Então, para não ser Lula, o que ele faz? Ele fala assim, olha, sai sumariamente e fica vazia. Fica vaga, tá bom? E segue ele, tá? E segue ele, não esquece. Então, falando em Deus, assim, o grupo bolsonarista é assim, você tá lá e tem assim, tem essa coisa da necropolítica, do incentivo ao assassinato, à execução sumária. A gente vai ver aqui mais à frente homofobia. E tem já um salmo. Aliás, você de repente não lê um salmo, tá? Tem homofobia. Eu vou rodar um videozinho aqui, que é em cima da música do Falcão. Vocês conhecem essa música. Vamos lá. Eu não vou rodar o vídeo porque pode dar o áudio pode dar um problema de direito autoral. Então, lá. Não é homofobia, é ciência, né? Porque usando a metáfora de tomada macho e fêmea, de não encaixa e tal. Passando aquela ideia de que relação sexual tem que ter encaixe. Gente, pode não ter encaixe, isso é ótimo, tá bom? Tem vários jeitos de não encaixar que são maravilhosos. Pode encaixar, tem vários jeitos de encaixar. Então, gente, é uma pletora, é uma cornucópia de possibilidades. Mas para eles não, sexo é para reprodução. Sexo, você não sabia não? Sexo só para reprodução. Sabia não? Sabia não? Ah, menino. Vai dizer, você tá fazendo sexo. Menino. E eu fico pensando até nos casais heterossexuais que podem não querer fazer sexo, podem não ser férteis. Tem gente que não é fértil, gente que já tá na menopausa, por exemplo, não pode. Porque não serve para nada. Não sei, porque tem que ter um sentido. O sentido é multiplicai-vos, não é mesmo? Não é mesmo? Para eles é. E é engraçado, de novo, fiscal de genitália. De novo, fiscal de genitália. Por isso que o nome do vídeo é fiscal de genitália. Porque eles são fiscais de genitália. E o fiscal de genitália tem muitos daqueles que são da categoria do ocaso da testosterona. Então, quando a gente vê alguém no ocaso da testosterona, incomodado com alguém que goza da sua testosterona com encaixes que ele não apoia, aí é um problema. Não é mesmo? Ou não precisa ter testosterona também não, né? Também tem isso. Mas esse povo que tá assim, tá com a energia sexual em baixa, fica fiscalizando a genitália alheia, não é mesmo? Então lembre-se, nem sempre é para encaixar. E tem outras maneiras de encaixar. Fica a dica, tá? Assim, sem valor científico, é só valor empírico aqui, tá bom, gente? Fica uma dica assim, ó, pá, sem base científica, é só empirismo de um primo meu. Eu vou agora pro próximo vídeo, que é um vídeo que fala do caso Marielle. Agora, vamos lá, explicar o contexto desse vídeo. Esse é um vídeo novo? Não é um vídeo novo. Mas não importa se é vídeo novo. Você pega um vídeo antigo e ele ganha um novo contexto por ter sido apresentado agora. Houve toda essa movimentação no caso Marielle, delação premiada e prisão, e eu fiquei buscando ali nos grupos bolsonaristas qual seria a reação. Pouquíssima menção. Houve duas maneiras que eles abordaram. Uma e o Adélio? Né? E o Adélio? Está investigando a Marielle e o Adélio. Sendo que a gente sabe que a Polícia Federal concluiu um segundo inquérito, mais de um, em que chegou-se à conclusão ali no inquérito que o Adélio agiu sozinho. Polícia Federal. O que você vai fazer depois disso? Então já houve uma conclusão do caso. Mas aí não importa, né? Você está investigando a Marielle e está chegando, pelo que a gente vê nas apurações dos jornalistas e nas declarações das autoridades, está mais próximo do mandante. Será que os bolsonaristas estão preocupados com... Não sei. Mas aí o que rola é um vídeo antigo que eu vou rodar aqui, da pessoa questionando por que essa tensão toda, tanta gente morre, né? Ignorando a singularidade desse caso. Eu vou rodar aqui e, de novo, aquele senhor
na categoria do o caso da testosterona. Claro, o homem branco, no caso da testosterona, não entende por que toda essa comoção por causa da Marielle. Claro, ele tem uma autoridade. Além de ser senhor branco no caso da testosterona, ele é carioca. Então ele sabe do que ele tá falando. Se ele é carioca, Marielle carioca, morreu no Rio, ele sabe tudo que tá falando, né? Vamos ver. Sabe, morreu a Marielle lá no Rio, fizeram essa parada toda. No dia seguinte, após a morte da Marielle, mataram uma médica. Você não viu isso aí nem no jornal. Eu sou do Rio de Janeiro. Quem elegeu a Marielle? Eu não elegi. Eu não sabia nem quem era a Marielle. Ela tinha 15 segundos de programa eleitoral. Mas foi só matar ela que ficou esse oba-oba. Morrem pessoas todos os dias nesse país. Agora, quantos inocentes já morreram nesse país? E eu não vi ninguém sair pra rua. Eu não vi. Agora, só porque era a Marielle, porque era uma vereadora, desculpe, irmão. Isso pra mim é hipocrisia. Aí morre uma vereadora que era homossexual, aí sai todo esse oba-oba. Não, velho. Se todos temos direitos iguais, então, pelo amor de Deus, vamos lamentar todas as mortes que acontecem. Vamos lá. E tem essa coisa, uma ediçãozinha que quando ele fala alguma coisa, aí tem aquela coisa da lacração, os caras assim, e aí... Enfim, né? Eu não votei nela, porque só é importante, até tem que definir isso pra vocês. Se morrer um político no Rio de Janeiro, eu tenho que perguntar pro senhor aqui no caso do testosterona. O senhor votou nele? Então não é importante. Então o que ele fala? Eu não votei nela. Isso sendo um argumento. E é engraçado que ele fala assim, ela só tinha 15 segundos de horário eleitoral. Esse mesmo argumento que ele usa para dar uma certa desimportância para Marielle é o mesmo argumento que os bolsonaristas usam para comemorar e validar ainda mais a vitória do Bolsonaro lá em 2018. Porque ele era um candidato de fora, marginal, pequeno, com pouco dinheiro, pouco tempo de TV, e mesmo assim ganhou. E é um ótimo presidente, mitou. Mas no caso da Marielle, ela ter só 15 segundos, e como vereador, para um candidato a vereador, 15 segundos provavelmente, nem sei se é 15 segundos, tá? Fonte, né, cabeça dele. 15 segundos não é um tempo mínimo, assim, é um tempo comum para candidatos a vereadores, vocês veem isso no horário eleitoral. E ele trata ali a ideia de que ser gay era uma coisa, um mérito, né? Só porque é gay virou um oba-oba. Oba-oba. Oba-oba, né? É uma comemoração. Oba! Assassinato de alguém. Oba! Tudo que não teve foi oba-oba. Se teve oba-oba, foi de gente como essa aqui, que comemora a morte de político no qual ele não votou. Né? Oba-oba não teve. Ninguém, pelo menos qual é o oposto de comemorar? Porque eu fiquei muito mal. Que estrutura de Estado ela incomoda, que pessoas poderosas ela incomoda, a ponto de a gente ver uma trama, uma armação muito bem orquestrada, uma engenharia, uma logística e um custo alto para bancar isso. As pessoas envolvidas nisso, presas, algumas, em situação de muito conforto material. Então, alguém queria silenciá-la, por quê? Não sabemos. E aí, claro, ele como um velho no caso da testosterona, fiscal de genitália, né? Ver homossexual como se isso fosse alguma coisa relevante para gerar a comoção, né? Houve a comoção porque ela era um homossexual, e o homossexual é assim, né? Cheio de privilégios, gente. Nesse país aqui, é um luxo ser homossexual, muitos privilégios, né? Tem que acabar com esse privilégio. Ela não morreu porque era uma pessoa no lugar errado, na hora errada. Não é isso. Ela morreu porque ela incomodava um poder estabelecido, não sabemos qual, espero que saibamos em breve. E que vale destacar aqui, um bolsonarista preocupado, não, muitas pessoas morrem, isso é uma coisa, bolsonarista preocupado com a morte alheia. Breaking news, né? Breaking news. Vamos seguir. Na categoria fiscal da genitália, tem muita preocupação, e tem aqui eu não vou nem ler porque é mentira mesmo, né? Aqui. Um relatório da ONU pede aos governos que forcem as religiões a aceitar a agenda LGBT. Coitadas igrejas. No meio do grupo tem essa imagem, sem nenhum texto, só uma imagem. Ela tem próstata,
um pequeno guia para mulheres que possuem próstata. Mulheres trans. Tranquilo, né? Ah, legal. Minha vida não mudou nada. Mas joga isso. Sem contexto. Onde foi isso? Foi no Rio? Foi em São Paulo? Foi em Quixeramobim? Foi em Antagô, em Tapicerica da Serra? Não sabemos. Não sabemos nem se foi no Brasil, pode ter sido em Portugal. Foi num posto de saúde? Foi numa ONG? Foi numa escola de medicina? Foi... Não sabemos. Numa igreja? Foi numa escola? Não sabemos. A ideia que passa é que circula um panfleto em que diz que tem que se preocupar com próstata de mulher. Fiscais de genitália. Para passar essa ideia que isso aí está circulando por aí. Está circulando, né? Só isso. Então, de novo, fiscais de genitália. Temos uma pauta de economia, sempre tem economia, gente. Vocês sabem que tem que ter a cobertura de economia aqui no Vino Zap. Reforma tributária. Você está com medo? Você está com medo da reforma tributária? Presta atenção, hein? Vão tributar a herança. Não deixe herança para o seu filho. Eu vou repetir. Não deixe herança para o seu filho. Não deixe nada para ele herdar. E essa advogada tá ficando maluca? A reforma tributária, ela foi aprovada. Agora só falta eles especificarem quais os valores das alíquotas. Na parte de herança, vai haver uma parte X que vai ficar para o governo. Então o seu filho não vai receber o seu legado. Sabe aquilo que você trabalhou, que você amealhou para deixar uma vida mais confortável para os seus herdeiros, para sua esposa, para sua mãe, para seu pai, para quem você deseja deixar, eles não vão receber. Eles vão receber o que sobrar. A decisão é sua, de fazer uma holding familiar e escapar legalmente de toda essa loucura que vai acontecer com a alteração das regras do imposto sobre bens. Pense nisso. Pense nisso. Agora vai ter um monte de bolsominion procurando holding familiar. A pessoa vai herdar uma casa em Guabinha e está preocupada em fazer uma holding familiar. Eu vou trabalhar com ignorância, para não falar má fé. Assim, o governo vai pegar e o que sobrar vai ficar para você. O que está sendo debatido aqui, que eu vi, tem uma taxa máxima que é de 8% de tributação de herança. Alguns estados aplicam 8%, outros não. Pelo que eu vi no projeto, não tem previsão de aumento de até 8%. O que pode entrar pelo projeto é você tributar o dinheiro que alguém tem no exterior. Porque é uma coisa comum, assim, é muito comum o brasileiro ter dinheiro no exterior, poupar bastante dinheiro a ponto de botar para o exterior, e pela reforma tributária, esse dinheiro seria tributado para não permitir a evasão fiscal, né? É isso. Só que o que é? O que eles estão fazendo aqui? É o comunismo tentando pegar a renda dos brasileiros que tem lá no exterior, uma coisa horrorosa. Então ela fala assim, o governo vai pegar X e vai ficar uma migalha para você. Ela não fala em números. Ela fala só de vai tributar e vai ficar sem dinheiro. Eu vi, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, esses 8% de tributação é para quem tem um patrimônio, quem deixa um patrimônio acima de R$1.700.000. Era o que eu vi aqui no G1. Então, assim, é para quem? Então tem essa ideia de você defender um direito que você nem tem. Você está defendendo um direito de quem tem mais de R$1.700.000 de não pagar 8% de herança. Tributação de herança é um debate possível. Tem uma implicação aí que pode gerar, será que pode, as pessoas fugirem da tributação e irem para outros países? Tem um caso clássico da França, não dá para comparar o Brasil com a França, mas vamos lá, de pessoas que fugiram entre aspas, né? Foram morar na Bélgica, por exemplo, porque lá o imposto é mais barato. Teve o caso clássico do Gérard Depardieu, que renunciou à cidadania francesa e virou cidadão russo, e depois também Emirados Árabes. Ele é cidadão dos Emirados Árabes. Então, Gérard Depardieu, agora é Gérard Depardieu. Essa indignação com um problema que, no fim das contas, é de poucas pessoas. Um vídeo que é para todo mundo, fazer, vamos tributar a herança. Tem que partir do princípio que quem deixa herança, que é assim, geralmente o que acontece, os filhos acabam sustentando os pais. Esse é o padrão, né? Os filhos ajudando os pais. Os pais que deixam para os filhos são exceção. Mas é um traço comum do bolsonarista se achar rico, sabe? Eu até conheço gente, por exemplo, que tem uma situação assim financeira legal,
assim, confortável, viaja, tem casa e tal, mas se quebrar uma perna, parar de trabalhar, a pessoa cai na pobreza. Então é um rico, assim, precário. É um rico precário. Mas aqui, ó, é para ficar preocupado com a sua herança, tá? Você que vai deixar 1.700.000. Tô pegando o caso do Rio, né? Eu não sei exatamente como é que vai ser. Mas o topo seria 8%, tá? Se é muito, se é pouco, tá? É uma discussão. Mas achar que isso é um problema dos brasileiros é forçar a barra. Acabou. Porque eles ficam falando, tem que intervir, as Forças Armadas, tem que dar o golpe, Bolsonaro volta, não aguento mais. Só que eles estão nesse discurso de não aguento mais há quanto tempo? Quanto tempo eles não aguentam mais? Mas tá aqui. Não tem mais 4 linhas. Você não sabia. Até agora eles defendiam o rito democrático. Você não sabia. Mas agora, a partir de agora, acabou. Nós, o povo, quem é povo, bolsonarista, não confiamos mais no Senado covarde nem na Câmara omissa. Não nos interessa a CPI, o processo de impeachment contra os ditadores. Ditadores provavelmente deve ser os ministros da STF. Exigimos providências das Forças Armadas. Superior Tribunal Militar julgue a prisão dos 9 ministros do STF e TSE. Não sei, né? Porque tem os ministros do TSE e tem os ministros do STF, alguns são das duas cortes. Quais seriam os 9? Né? A gente exclui Nunes Marques, não. André Mendonça, não. Por quê? Porque eles não querem. Né? Porque foi Bolsonaro que indicou, Bolsonaro é o mito, então não pode. E a destituição e prisão dos presidentes do Senado, do Senado, Rodrigo Pacheco. O Arthur Lira, não. O Arthur Lira, ó, de boa. Vou customizar a República. Fala assim, tira um ministro aqui, tira esse aqui, deixa esse, da Câmara deixa, ok, o Senado, ok, pronto. É uma customização assim ao gosto do povo brasileiro. Chega, nossa paciência já se esgotou. Então, marca esse momento. Nesse momento a paciência se esgotou, tá? Depois, quando falarem de novo que a paciência esgotou, fala assim, mas já tinha esgotado. Como é que tá no cheque especial da paciência, né? Então, eles já estão de saco cheio. Um exemplo que vem do Equador. Um exemplo que vem que lá... Vocês vão ver aqui, ó. Vamos lá. O exército do Equador toma o país, prende o STF, prende a esquerda, o verdadeiro exército do Equador está de parabéns e tal. Aqui mostra as imagens aleatórias, uns militares, assim, militares aleatórios do Equador. O que aconteceu? O presidente do Equador, o Guilherme Lasso, ele estava com um processo de impeachment correndo no parlamento. E aí, o que ele fez? Ele acionou um dispositivo que ele dissolveu o parlamento e convocou eleições extraordinárias. Isso foi feito em maio, eleições em agosto, e o presidente já deixou claro que não vai concorrer, tá? Expõe aqui um vídeo de 5 militares ali e a fala do militar. Porque eles têm uma legenda, mas a legenda não é completa. A legenda vai faltando nas partes essenciais. Então tá aqui falando, ó. Aí eu vou... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ler o que o militar fala. Ele fala assim, ó. Desejo recordar aos equatorianos, as Forças Armadas e as polícias e a Polícia Nacional somos instituições obedientes e não deliberantes. Ou seja, obedientes a quem? Não deliberantes, ou seja, não decidimos. Cumprimos a nossa missão com distinta submissão ao poder civil e à Constituição. Submissão ao poder civil e à Constituição. E eles citam aqui um artigo 148, o artigo 148 lá, aqui, isso permite a dissolução do parlamento. E aqui é 142, né? Então, 148. Então tem palavras-chave, assim, semiótica, militares, fotos aleatórias de militares, depois uma fala, que ele diz, a polícia e o exército somos instituições obedientes, não deliberantes, submissão ao poder civil, essa parte não tá. Mas o que ele está dizendo aqui é que depois da decisão do presidente de dissolver o parlamento, ele diz assim, ó, as Forças Armadas, polícia, ó, decisão do presidente, dissolver o parlamento, tá tranquilo. Presidente, somos submissos ao poder civil. Tranquilo, vai ter eleição. Tá uma merda lá também, tá uma merda com revolta em presídio, estado de emergência, tá uma merda lá no Equador, mas ele não importa. Mas tem os militares falando, só que os militares estão falando exatamente o oposto do que eles dizem que tá aqui. Tá bom? E aí? Se desinformou gostoso? Um amigo meu já me disse que eu tenho uma certa inocência, que eu acho que o mundo é iluminista, ou seja, através da racionalidade, do conhecimento, do argumento, as pessoas vão se convencer das coisas. E não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê. A gente conhece como as pessoas estão pensando,
como pode haver uma certa soberba na ignorância. A gente percebe como a nossa educação falhou, como o obscurantismo tomou conta de parte da população, como algumas pessoas operam em lógica de seita. Então aqui a gente se informa pela desinformação, não acreditando na desinformação, muito pelo contrário. A gente pega a desinformação e tenta deduzir, racionalizar, compreender como é que alguém é capaz de acreditar nisso. Então, convido você a ficar muito bem desinformado aqui na Coluna do Garrone, especialmente no quadro Vê no Zap. Gente, então vai ser curto, falei muito. Vou fazer aqui a leitura dos hates com a tecnologia, vocês sabem, né? Steven Spielberg. Viu, gente? Ó, a luz acende, eu já apareço com a luva. É muita tecnologia, é muito dinheiro entrando aqui, então a gente sabe, né? Tem uma produção de milhões. Vamos ler os hates aqui. Vamos lá. Ai, ai. Nojo de vocês. Só espalham fake news. Sabe que tem uma coisa interessante aqui? Porque quando ele fala vocês e espalham, né, 2 marcadores de plural, ele imagina que tem uma produção gigantesca aqui. Então aqui, vou contar para vocês, tem eu e tem o meu amigo Renatinho. Renatinho aparece aqui em algum momento. O Renatinho faz a edição, né? Eu faço aqui o roteiro, eu falo, eu dirijo, eu faço a finalização e o Renatinho edita. E todas essas artes maravilhosas que vocês veem aqui é do Renatinho. Então aqui, é um trabalho de dupla, tá? É uma dupla. Então, assim, Renatinho, ele tem nojo da gente. Ai, que horror, que nojo! Tu é fake, até quando peida careta. Se eu pegar pelos meus amigos, assim, os meus amigos me veem como pouco careta, tá? Olhando pros meus amigos. E eu não gosto da sensação quando eu tô diante de alguma coisa e eu penso que é careta. Eu sempre acho que o problema é meu. E eu faço esse... Aconselho as pessoas a fazerem isso. Se você ficar se espantando muito, falar, meu Deus, e você se vê como careta, dá uma refletida, tá? Peço desculpas, tá? Eu sou um careta em desconstrução, vou fazer de tudo pra não ser careta, tá? Então é isso, foi rapidinho, tá? Porque eu falei demais, Renatinho vai ter que cortar muito. Então vamos direto pra coluna do Francisco. O Francisco, quem olha assim, ó, olhou pro Francisco, acha que ele é maltratado, que passa fome. Vocês vão ver uma situação em que o desespero do Francisco diante da comida. Você poderia usar essa imagem e falar assim, olha, como este cachorro é mal alimentado, tamanho. Mas as imagens enganam, tá bom? Ele é muito bem tratado. Ao contrário do que vai parecer na coluninha do Francisco dessa semana. Coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Eu acabei de jantar. O Francisco ficou enchendo o saco pra subir, aí ele subiu na cadeira. E ele é uma pessoa, né, Franciscão, que se humilha aqui, ó, por isso é um grão de arroz. Ó, ele tá se humilhando por 1 grão. Olha lá. 1 grão. Conseguiu, Francisco? 1 grão, Francisco. Parabéns. Então, assim, Vamos fazer de novo. É 1 grão de arroz, tá? Vai, Francisco, esforço, Francisco. Vou te ajudar, hein? 1 grão de arroz. É isso. É muito esforço por tão pouco, né, Franciscão? Porque ele é todo regradinho, ele tem hora pra comer, todo bonitinho, né, Franciscoide? Ele tá mais bonito hoje, essa luz acho que favoreceu, né, Franciscão?